tá? Então, quem já usa o nosso sistema, ou quem já viu nossos relatórios, o Felipe que é responsável por esse desenvolvimento. Então, ele tem pleno conhecimento e domínio aí na ferramenta. Qualquer dúvida que vocês tiverem, fique à vontade, tá? Se ele não souber, ele vai buscar essa informação e depois ele traz para vocês, mas a gente está aberto aqui para esclarecer as dúvidas de vocês, tá bom? Felipe, fica à vontade. Boa tarde aí a todos. Quero agradecer pela oportunidade aí de poder ministrar esse curso. Compartilhar minha tela aqui. Então, a ideia inicial desse curso, eu pensei em fazer como se fosse uma aula mesmo, entendeu? Eu pensei até em, de repente, vocês instalarem o Power BI, a gente ir fazendo juntos e a gente montar um dashboard no final. Só que aí, ainda bem que o Fábio chegou comigo e falou assim, não, só apresenta aí, porque eu fazendo teste sozinho, tipo, eu demorei mais de 3 horas para fazer tudo que eu queria passar, assim, e eu tentei fazer algo que fosse introdutório, que qualquer pessoa que estivesse aqui pudesse entender. Então, eu vou passar desde conceitos mais simples e a gente vai montar um dashboard. A gente vai montar esse dash aqui, que é um dashboard de vendas, em que a gente vai montar ele aqui do zero. Então, a gente vai desde exportar dados, tratar dados, entendendo conceitos. E, basicamente, o que é um Power BI, né? Vai pedir para eu dizer, Power BI é uma ferramenta, né, da Microsoft, porque ela faz esse negócio que a gente chama de Business Intelligence. Basicamente, inteligência de negócio. Então, a gente vai analisar os dados que a gente tem e, a partir deles, tirar a conclusão do que é aquilo que já aconteceu, tentar entender o passado. Power BI, a gente pode até trabalhar um pouco parte preditiva, ou seja, tentar prever, mas ele é muito mais focado em entender o que já aconteceu. Então, vamos lá. Eu vou sair um pouco da apresentação aqui e vou abrir aqui um Power BI em branco e vamos começar daqui do zero. Então, tá, aqui é a cara inicial, né, do Power BI. Aqui a gente tem basicamente três abas aqui que te trabalham. Você consegue ver meu mouse ou tá pequeno? Dá para ver sim, Felipe. Pelo menos para mim tá ok. Aumentar um pouquinho, agradeço. Não dá para ver direito as letras, mas os símbolos está dando para ver o mouse também. Aqui eu consigo ampliar, mas acho só essa parte. Você está apresentando no monitor de 20 polegadas, Felipe? 17? Estou apresentando em resolução do Full HD. Ah, tá. Talvez se você diminuir um pouquinho a resolução, as letras aumentam. Tá, deixa eu alterar aqui a resolução aqui da minha tela. Eu acho que ficou melhor. Ficou melhor assim? Eu acho que sim. Só uma observação, Felipe. O Power BI, essa ferramenta, ela tem tanto no desktop, onde é instalado no Windows, né? E você pode usar ela na web também, certo? Isso, eu tenho a Power BI online, mas para a criação do relatório você tem que fazer ele aqui no outro, você até consegue mexer, mas você tem que exportar ele, publicar ele na web. Tá, deixa eu voltar aqui. Então, a gente tem aqui basicamente três abinhas, né? É uma barra de relatórios. Aqui é que exibe, né, os dados. Como eu não trouxe nenhum dado, a gente não vou ter nada aqui. E aqui é a parte de relacionamento, aquela parte que a gente usa as tabelas que a gente faz aqui. Lá no Excel a gente faz, chama aquele de próprio V, né? Seria juntando dados de tabelas diferentes. Então, aqui a gente tem essa parte aqui de visualizações, a gente consegue criar esse botãozinho aqui para criar os gráficos, os visuais. Aqui a gente consegue ver a parte de dados. E aqui também tem a parte que a gente consegue fazer as configurações aqui do relatório. Aqui assim, tem esses menus, né?
iniciais aqui para inserir dados, para fazer conexão, transformar dados e tudo mais. Parte de inserir, de modelagem. Então, a gente tem vários menus aqui. Bom, vou aqui primeiro, vou ensinar vocês aqui como é que a gente faz para adicionar dados. Então, para adicionar dados, tem esse botãozinho aqui. E aqui a gente tem vários formatos, né? Então, a gente consegue pegar desde Excel, CSV, XML, JSON, e conectar com o banco de dados. Por exemplo, se a gente fosse querer colocar aqui o SQL Server, que é o banco de dados que a gente utiliza, da Invita, a gente tem aqui, por exemplo, essa parte de banco de dados, e ele abre aqui o menuzinho, que eu preciso colocar aqui o IP, aqui o nome do banco, e eu posso até trazer uma query aqui, já um select que eu queira puxar aqui para importar esses dados. Só vamos conectar aqui para vocês verem como é que funciona. Vou colocar aqui o IP. E colocar aqui financeiro. E aí ele vai trazer aqui as minhas tabelas, né, de utilização. Eu já estou logado aqui, também vai pedir senha, mas quando vocês forem logar uma base de dados, ele vai pedir essas senhas para conectar. No que ele pediu. Aqui, ó, eu posso logar pelo Windows, mas nesse caso aqui eu iria colocar aqui o nome do usuário e senha. Aí, quando eu colocasse o nome do usuário e senha, automaticamente ele ia conectar o banco de dados, a base de dados e conectar. Vou trazer aqui para o lado, vou preencher aqui só para mostrar para vocês como é que funciona. Então, aqui eu fiz a conexão. Aí está aqui aguardando. Aí ele vai carregar aqui para mim as bases de dados. Um errinho aqui, deixa eu olhar aqui se eu coloquei certa senha. Só um minutinho enquanto conecta. Ver se eu coloquei tudo certo aqui. Olha, quando a gente conecta aqui, ele aparece que as tabelas estão disponíveis. Aí, se eu selecionar uma tabela específica, eu consigo puxar os dados desse caso que eu estou pegando dados de uma view, eu consigo usar os dados dessa view para utilizar aqui no Power BI e construir relatório. Pode falar, Silmar. Essas tabelas, elas são organizadas dentro do banco de dados, né? Uhum. Aí você já determina quais as tabelas você vai utilizar, ou ele aparece todos? Tem algum outro lugar que você... Ele aparece todas, mas se eu quiser, eu posso colocar um select específico também. Então, lembra que quando eu vim aqui e coloquei aqui SQL Server? Uhum. Aqui eu posso passar aqui um select que eu queira. Então, eu posso colocar aqui, conectando várias tabelas já, uma instrução SQL aqui para ele trazer algo mais filtrado. Tá. Aí, esse select, você seleciona você consegue selecionar por dados dentro da tabela ou só pelos nomes das tabelas? Pelos dados na tabela. Pelos dados. Aí vai pela label de cada um dos campos lá. Você consegue, por exemplo, colocar a label de cada campo, e aí você seleciona de várias tabelas diferentes, pode ser? Ou você traz as tabelas e pode tratar dentro do Power Query também. Tá. Aí você traz tudo e seleciona lá dentro depois. O que você acha mais fácil? Eu geralmente eu não trago esse select aqui, eu trato tudo dentro do Power Query, que é muito mais simples fazer lá. Tá bom. Obrigada.
A Veridiana, acho que é uma pergunta. O Power Query, ele traz todas as tabelas e você trata esse dado depois lá dentro do Power BI, é isso? Isso. Isso, eu posso fazer tudo lá. A minha dúvida é o que eu fizer aqui não vai alterar lá no banco de dados, né? Eu só estou buscando e vou tratar, mas não vou alterar nada lá no banco de dados. Isso, o Power BI ele só faz consumir os dados, mas ele não faz nenhum set nem nada, ele só faz um select, aí a gente consegue baixar e mexer aqui dentro, mas nada é alterado lá. Dentro de um... Posso fazer uma pergunta? Desculpa, Felipe. Dentro de um mesmo banco de dados, eu posso restringir acesso, né? Porque alguns usuários podem ter acesso a determinadas tabelas, mas não ter acesso a todas, né? Ou eu tenho que obrigatoriamente construir uma view? Não, você pode ter aqui quando eu loguei, por exemplo, meu usuário que eu utilizo dentro daqui do grupo Invita. Então, as permissões que eu herdei do banco, eu posso acessar algumas tabelas específicas. Então, se eu tentar acessar uma tabela que eu não tenho permissão, eu não vou conseguir. Ah, tá bom. Ela aparece, mas você não consegue acessar os dados. Tá bom, entendi. É isso? Isso. Perfeito, entendido. Tá? No nosso caso aqui, para questão de didática, eu não vou conectar com a base de dados e fazer um relatório daqui. Eu vou fazer uma conexão com o arquivo local. Até porque é um arquivo de mais fácil interpretação e que tem algumas coisas que seriam interessantes. Então, eu vou conectar aqui com a parte de trabalho aqui do Excel e vou conectar com esse arquivo aqui de vendas. Aqui, nessa parte que ele vai abrir para fazer o Power Query, a gente chama de fazendo ETL. O que significa essa parte de ETL? Na verdade, você faz a extração, né, a transformações dos dados e o carregamento, que é o load, né? Então, aqui, quando a gente for carregar uma base de dados, seja ela de uma view, ou a gente sempre tenta aqui transformar dados para abrir o Power Query e a gente conseguir fazer essa transformação de dados. Então, esse aqui que é o... Pode perguntar, Silmar. Ainda é sobre o que a Veridiana falou, né? Eu sei que não existe o upload reverso, mas quando você, por exemplo, faz uma atualização lá no seu banco de dados, aí é igual o Excel, quando a gente aponta para lá e põe atualizar tudo, ele atualiza, ou você precisa fazer algum outro procedimento? Ele atualiza? Atualiza, por exemplo, aqui, ó. Tem aqui atualizar tudo, que ele automaticamente ele vai atualizar aqui dentro do Power Query, e no Power BI eu já tenho um botão atualizado. Deixa eu fechar aqui o Power Query já. Eu vou carregar aqui. Não, continua, era só essa dúvida, depois você mostra. Aí vem que eu tenho um botãozinho de atualizar, tá vendo? Ele atualiza aqui. E quando você publica online, você consegue também, dentro do Power BI Online, configurar atualizações tipo em horários específicos. Que aí fica bem mais prático. Então, deixa eu mostrar aqui o Power Query para vocês. Aqui no Power Query é bem intuitivo, tá? A gente tem aqui as nossas... Ele carregou aqui, no caso, essa planilha, né, os dados da planilha. Então, eu tenho aqui minhas colunas. Então, aqui eu tenho aqui a data da emissão, que seria a data da emissão da nota fiscal. Aqui os produtos, né, que foram vendidos. Então, o código do produto, o grupo do produto, linha de produto, código de vendedor, supervisor, gerente, equipe de vendas, a quantidade de itens e o valor que foi vendido. Vamos falar um pouquinho do Power Query. Então, a gente tem esse menu aqui em cima, tá? O Power Query não é algo exclusivo, tá? Do Power BI, você consegue utilizar ele também dentro do Excel. E o que é interessante aqui é que a gente consegue fazer uma manipulação de dados, tipo, fazer transformações, tipo, transpor, inverter linhas, alterar a formatação. Ele é bem intuitivo nesse aspecto. Tipo, a gente consegue tipo, adicionar colunas, mexer em várias coisas aqui. Tá legal? Por exemplo, aqui, ó. Essa base ela tá bem tratadinha. Eu só vou colocar aqui, vou criar só uma coluna aqui, quanto em quantidade de itens e valor unitário, eu vou criar uma coluna aqui de valor total. Para fazer isso, eu tenho duas formas aqui. Eu posso vir aqui
e colocar aqui uma coluna personalizada. Aí ele abriu aqui um menuzinho, ó, e eu posso vir aqui colocar a quantidade de itens e só colocar aqui um asterisco para colocar o valor unitário. Dá um OK. Aí aqui, esse tipo, né, ele criou um tipo aqui específico, que é esse ABC, eu não sei se é indefinido, então tem que vir aqui dizer para ele o que é, no caso aqui, número decimal. Aqui, o Power Query ele utiliza uma linguagem de programação que é chamada linguagem M, tá? E eu tenho esse botãozinho aqui de editor avançado, que você clicar aqui, ele mostra também todo o passo a passo que foi aplicado e um pouco dessa linguagem M. Que é uma linguagem que é utilizada aqui dentro do Power Query, que é diferente do que a gente vai ver lá dentro do Power BI. Então, eu vou renomear aqui, vou chamar de vendas. E vou carregar aqui dentro do relatório. Então, aqui a gente vai meio que brincar um pouquinho, né, com os visuais aqui, utilizando aqui os dados. Então, aqui ficaram, né, os itens, né, que a gente carregou, aquelas colunas. E o que a gente tem aqui, por exemplo? O visual mais simples que a gente tem aqui é o cartão. Que basicamente ele pega e traz um sumário daquilo que a gente está trazendo. Então, por exemplo, aqui, se eu pegar aqui e colocar aqui o vendas totais, que eu acabei de criar lá, queria até errado o nome aqui, para ajeitar aqui. Pronto, vou personalizar. Uma coisa que é interessante aqui, para falar para vocês, é assim, quando a gente está mexendo aqui no Power Query, ele cria um passo a passo. Então, por exemplo, aqui, eu acabei de criar aqui um item, e eu quiser voltar ao que eu estava fazendo antes, ele cria aqui etapas aplicadas. Então, por exemplo, eu acabei de renomear. Então, se eu clicar aqui, ele me mostra o passo anterior. E eu consigo, de repente, voltar a minha base de dados para o momento que eu tinha anteriormente. Então, por exemplo, aqui, eu criei essa coluna calculada vindo total, fazendo a multiplicação aqui, usando uma função aqui, adicionar coluna personalizada. Aí, vamos dizer que eu quisesse fazer de outra forma. Então, simplesmente eu posso apertar no x aqui e ele volta o formato anterior. Tipo, ele voltou para como era. Uma outra forma de eu criar essa coluna, eu posso selecionar os dois elementos aqui. Eu tenho aqui essa calculadora aqui, eu tenho já umas funções pré-definidas de criação de coluna. No caso aqui, eu vou clicar nesse multiplicar. Aí ele já adicionou aqui aquela mesma coluna. Eu posso mudar o nome ou alterando aqui, eu posso mudar aqui em cima, aqui onde tem a linguagem M aqui em cima. Vou colocar aqui valor total. Automaticamente eu já fiquei, né, com a coluna exatamente do tipo que estava anteriormente. Então tá, vamos voltar para cá. Aqui eu estou aplicando, então aqui eu tenho um cartão. Aqui não tem mais esse valor aqui. Tem aqui o valor total. Aí a gente tem gráficos, a gente tem, vamos criar aqui um gráfico de barras. Então, vou colocar aqui o grupo de produto pelo valor total. Então, cria aqui automaticamente para mim um gráfico. Geralmente, esse gráfico de barras, ele é muito bom para a gente utilizar quando a gente tem várias variáveis do jeito que a gente tem aqui. Por quê? Porque, por exemplo, imagina que a gente estivesse utilizando, em vez de usar barras, a gente fosse usar colunas. Ele começa a ficar muito ruim de ler, porque ele fica meio entortado, então ele não gera tanta legibilidade. Então, quando vocês estiverem construindo algum relatório que vocês tiverem tipo, muitas categorias que vocês queiram mostrar, é interessante usar barras.
Já, por exemplo, imagina que eu vou montar aqui vou olhar vendas, vou pegar aqui e montar um gráfico de barra que eu vou colocar o gerente e vou colocar o valor total que vendido. Como eu só tenho 2, ó, ele fica visível, fica fácil de ver. Eu tenho esse problema, sabe, de criar a barra de rolagem. Então, quando eu tenho tipo, poucos valores, eu posso utilizar tanto o gráfico de barras quanto de colunas. Mas tem bastante, é legal utilizar esse tipo de gráfico aqui. Uma coisa que é interessante também no Power BI, que a gente chama de drill down, ou seja, você consegue fazer várias análises de uma forma só. Por exemplo, aqui, ó, nesse gráfico aqui. Eu vou só mudar o tipo dele para ele ficar de barras. Aí eu vou adicionar aqui, por exemplo, o supervisor embaixo do gerente. E eu vou também adicionar, deixa eu botar esse gráfico aqui para baixo. E vou adicionar também aqui o vendedor. Aqui debaixo de gerente. Então, quando eu faço isso, ele aparece esse menuzinho aqui em cima. Vocês conseguem ver? Então, para eu mudar a análise, por exemplo, aqui, ó, eu estou analisando aqui gerente. Eu quero ver como é que está o supervisor, que está o nível abaixo. Então, se eu clicar nessa setinha aqui, ele vai me mostrar para mim como é que está o nível do supervisor. Então, ele criou aqui, ó, mostrando o gerente aqui e o nome de cada supervisor aqui, quanto cada um teve de vendas. Vou alterar um pouco aqui, vou tirar esse menu aqui embaixo. Então, aqui do lado tem aqui, ó, formatar visual. E a gente consegue fazer toda essa modificação, tipo mudar cor, fonte, mexer nos elementos do gráfico. Então, se eu vier aqui, eu vou aqui no eixo X, não sei se tem aqui o eixo X, aqui o eixo Y, eu posso vir bem aqui e remover esses títulos aqui embaixo. Esse título não. Eu remover os valores. Para ficar melhor, eu vou colocar aqui os rótulos, que basicamente são os dados aqui do lado. E aí, com isso, ó, com esse drill down, eu vou conseguir verificar o quanto cada um vendeu. Posso fazer também um pouco mais abaixo e vai mostrar aqui o gráfico por vendedor. Só que fica um pouco poluído aqui nesse caso. Então, quando a gente quiser, por exemplo, fazer ter algo nessa informação, talvez fosse interessante não utilizar, de repente, esse tipo de gráfico, mas, de repente, uma matriz. Que aqui a gente tem essa informação mais formatadinha. A gente consegue ver, por exemplo, aqui, ó, supervisor, quer dizer, gerente, supervisor e vendedores, enquanto cada um deles vendeu. Então, a gente vai meio que adaptando o visual para pensando sempre no usuário, né? Uma forma que o usuário tenha de ficar mais fácil para ele entender aquele dado. Mas voltando aqui no formato que estava, só para terminar de explicar um pouco desse drill down. Então, por exemplo, vou imaginar o seguinte, eu tenho aqui o Gabriel. Digamos que eu queira ver, eu não quero saber dos supervisores do Vitor, eu quero saber do Gabriel. Eu tenho essa setinha para baixo aqui, ó, eu marco, ela fica assim, aí eu escolho o ponto que eu quero observar. Então, se eu marquei aqui, eu quero ver só o Gabriel, clico agora só no Gabriel, automaticamente ele me mostra só os supervisores do Gabriel. Só que ele filtrou todo o meu visual junto. Aqui ele trouxe o valor total só do Gabriel e aqui só do Gabriel também. E aqui eu tenho aqui o Gabriel, né, que é o gerente, eu tenho aqui os supervisores dele. Então, com isso a gente consegue aprofundar um pouco naquele dado. Eu posso continuar fazendo isso. Agora eu quero olhar só o Diogo. Então, vamos abrir aqui, ó. Estou olhando o gerente Gabriel, os supervisores do Diogo, que são os vendedores do Diogo. Então, quanto cada um vendeu aqui, como é que foi aqui a questão do faturamento deles. Deixa eu aqui também colocar rótulos e tirar esses valores aqui embaixo. Então, a gente consegue, com o drill down, dar essa aproximada.
Deixa eu tirar aqui, vou voltar para cá. Deixa esse gráfico aqui, colocar esse aqui do lado. Tá, então vamos ver outros visuais. Esse aqui de linha, ele geralmente é recomendado quando a gente tem uma série de tempo. Então, por exemplo, aqui, vamos dizer que eu queira ver as vendas, só que no tempo. Então, ele cria para mim como se fosse uma série temporal, em que eu consigo olhar aqui como é que está funcionando dentro desse período. Para a série de tempo, eu posso utilizar esse gráfico aqui, esse outro gráfico de área. Tem esse pilhado, mas ele quando tem mais de uma variável. Quando eu coloco data aqui, ele geralmente cria para mim essas outras dimensões, parecido para fazer o drill down que eu estava fazendo lá no outro. Por exemplo, aqui eu estou vendo dados diários. Ó. Se eu passar o mouse em cima, ele vai me abrindo o detalhe. Se eu der uma setinha para cima, ó, agora eu estou vendo mais específico. Então, eu estou vendo aqui mês, ano. Ah, mas eu quero olhar... Quero subir mais. Então, eu estou subindo nessa hierarquia. Agora eu estou olhando aqui trimestre. Vou tirar esse trimestre, que eu não gosto muito de trabalhar com trimestre. Aí agora eu estou aqui em ano. Dentro daqui do drill down, a gente tem também essas duas setinhas para baixo. Como é que funciona essas duas setinhas? Ela vai olhar todos os dados. Por exemplo, aqui eu estou em ano. Aí, próxima, se eu descer a hierarquia, eu estou vendo mês. Só que ela vai, em vez de olhar um mês específico, olhar todos separadamente, ela considera tudo como se fosse uma coisa só. Então, exemplificando aqui, ele está mostrando aqui, por exemplo, nesses 3 anos, o total que foi faturado em janeiro. Então, aqui o total que foi faturado em fevereiro. Então, tipo, eu estou olhando como se eu estivesse jogando tudo para o... Só estou olhando em função tipo, da dimensão dos meses. Então, isso é bem interessante quando a gente está trabalhando esse gráfico para ter ideia de análise que a gente pode fazer, né? A gente tem outros gráficos aqui, por exemplo... E ele pode mudar ali, né? Em vez de soma, colocar média, por exemplo. Isso, ele pode mudar. E tem essa opção. E também pode ser que, assim, pode usar medidas também, que a gente vai falar um pouco mais para frente. Aqui eu só estou... Aqui é só para fazer meio overview do que foi da ferramenta. Aí a gente tem, por exemplo, aqui o gráfico de pizza. Esse gráfico de pizza, geralmente o pessoal gosta de usar muito. Eu, particularmente, não gosto de utilizar tanto. Eu acho que ele é um gráfico que é mais interessante utilizar só quando a gente tem muito poucas categorias, tipo sim, não, coisas que são bem pequenas, por exemplo. Vou tentar diminuir um pouco esse aqui. Vou tentar mais esse. O que acontece? Se eu pegar, por exemplo, aqui linha de produtos, ó, eu tenho 2 linhas de produtos, e colocar aqui, ó, quantidade de itens que foi vendidos, a gente consegue ter uma ideia clara, né, da quantidade que foi vendida. Só que se eu, em vez de usar, por exemplo, linha de produto e usar grupo de produto, eu fico poluído. Não consigo mais identificar aquilo que eu estou vendo nessa análise aqui. Então, o que é interessante? Eu tenho uma quantidade muito grande de itens, é melhor usar um gráfico aqui de barras, porque eu consigo visualizar melhor, tenho noção daquilo que eu estou fazendo. Por exemplo, que nem aqui linha de produto. Eu vou até tirar esse e botar aqui valor total. Então, aqui eu consigo ver, aqui eu tive ali em bebidas 1,54 milhões e alimento 16,37 milhões. Então, a gente consegue ter aquela visualização que dê para identificar. Agora, se eu tenho muita categoria, já não é muito recomendado. Além do gráfico de
pizza, a gente também pode utilizar esse gráfico aqui, que é um gráfico de rosca. Ele é muito parecido, só que em vez de ser uma pizza, é uma rosca. Outra coisa que também é muito utilizada aqui no Power BI, né, são os filtros, né? Eu posso vir aqui e criar um filtro. Aí esse filtro aqui eu posso colocar, por exemplo, vou filtrar produtos, por exemplo. Então, vou pegar aqui os produtos. Eu posso vir aqui, eu quero saber só de açúcar. Então, ele filtrou todo isso aqui, todo o relatório só por açúcar. E assim por diante. Então, aqui em filtros também a gente tem algumas opções. Por exemplo, aqui eu tenho aqui, ele está em lista, né? Mas ele pode ser em bloco, ou seja, que como se fosse botões. E esse suspenso, que é um que ele fica como se fosse um menuzinho aqui, ó. Você clica e seleciona o que você quer. Aqui nesse visual, a gente tem aqui esses 3 pontinhos. Ele dá algumas opções a mais para a gente. Se eu clicar aqui, ele tem aqui essa lupinha, então, que é o pesquisar. Quando eu ativo essa lupinha aqui, ele automaticamente me permite eu vir aqui e pesquisar por um item específico. Então, por exemplo, imagina que tem bastante coisa que eu queira pesquisar, então eu posso vir aqui, ó, farinhas. Então, é que ele já me trouxe, tá vendo? Ó? Então, isso facilita muito quando a gente tem muita categoria, bastante coisas para filtrar. Então, aqui, ó, selecionei só farinhas. Ele é case sensitive aí, Felipe? Ou seja, eu tenho que escrever exatamente como está gravado o dado, ou se eu digitar farinhas tudo maiúsculo, ele traz também? Vamos fazer o teste? Teste também, ó. Ele sempre ele vai buscar independente de como é que está escrito. E, por exemplo, aqui eu tenho esse gráfico aqui, esse filtro aqui, que ele por exemplo, eu estou pegando itens, né? Mas, por exemplo, se eu estivesse trabalhando com um tipo de dado diferente, por exemplo, digamos que em vez de eu filtrar aqui por grupo de produto, eu fosse querer filtrar por data da emissão da nota fiscal. Aqui ele vai me trazer a data de estágio, né, das datas. Uma coisa, ó, quando a gente tiver um dado aqui, às vezes quando a gente seleciona aqui, a gente pode mudar o formato que ele é apresentado. Ó. Aqui, quando eu coloquei data, ele está fazendo assim, ó, quinta-feira, 2 de janeiro de 2017. Eu posso vir aqui colocar esse short case. Aí vai trazer a data no outro formato. Inclusive, aqui eu consigo botar um formato de forma diferente, tá? Então, por exemplo, eu quero esse formato março de 2021, que é esse MMMDYYY. Na verdade, isso é uma função que o próprio Power BI tem, que é no DAX, que é a função formato. Então, isso é errado. Fechei errado aqui, só abrir aqui. Essa função format, ele traz umas opções, né, de você configurar o formato que você está trazendo o dado. Então, por exemplo, ali na parte de data e hora, então você tem aqui o short date, que é aquele formato que a gente colocou, mas a gente pode personalizar ele, mudando a forma que a gente quer colocar esses dados, né? No caso aqui, mais para frente a gente vai utilizar um pouco essa função format quando a gente estiver mexendo um pouco mais no DAX e em outras partes. Mas, por enquanto, vou deixar short date aqui. Então, ele trouxe aqui as datas desse formato. Só que aí, como é o formato data, ele me abre outras opções de configurações aqui. Por exemplo, ó, eu tenho aqui, ó, Enter. Ele abre esse menuzinho aqui, em que eu posso especificar entre qual data. Ele me dá aqui uma opção também de ter um elemento aqui que eu vou mexendo aqui e vou alterando as datas, ó.
E eu posso também vir aqui e selecionar manualmente aqui no... E pelo calendáriozinho. Então, é bem prático nesse sentido. Então, aqui a gente tem vários tipos, né, dependendo do tipo de dados. E aqui eu tenho esse formato entre, aí tenho antes, depois, ou seja, antes eu escolho uma data, ele vai mostrar tudo que tem antes daquela data, depois o que vai ser depois, e assim por diante. Então, que era só para fazer um overview um pouco dos formatos, né, que a gente tem. Então, são os formatos mais utilizados. Então, a gente consegue aqui, inclusive, usar mapas, fazer gráfico de dispersão. Então, tem bastante coisas. E, além desse cartão aqui, a gente tem outro cartão aqui que a gente consegue colocar várias coisas juntos. Por exemplo, ó, soma do valor total. Eu consigo colocar aqui, além do valor total, eu quero quantidade de itens. Aí ele vai alinhando também aqui as informações. Ó. A gente vai se utilizando 2 cartões. Então, a ideia aqui era criar um primeiro visual. Eu sei que está meio pesado, meio carregado, mas é só para meio que tirar dúvidas, assim, mostrar um pouco do poder da ferramenta, né? Então, a gente trouxe essa base, ela já estava arrumadinha, já estava ajeitadinha, mas e se ela tivesse toda bagunçada? Então, a gente vai agora trazer uma outra base de dados, também do Excel, só que a gente vai ter que dar uma trabalhada nela, que é essa base aqui de metas. Então, mostrando um pouco... Oi? Essa que tu criou agora, ela fica salva. Porque Esse dashboard ali que tu criou, ele fica salvo agora, sempre. Fica. Como é que eu volto naquele dashboard ali, depois que eu criei mais? Vamos dizer que eu tenho 5 dashboards, eles vão ficando salvos? Fica, eu salvei aqui, ó. Tá vendo aqui embaixo tem página 1? Então, eu posso vir clicando aqui, ó, página 2. Entendi. É então, uma aba. Isso, vai ser uma abinha aqui embaixo. Tá. Então, isso aqui eu vou deixar aqui. Você pode renomear aqui, por exemplo, isso aqui E só para complementar, Gilberto, lembra lá no nosso sistema onde você vai lá no menu financeiro e aparece aquela estrutura de menu na vertical? Sim. Cada menu que você clica e ele abre, é uma aba que ele está abrindo do Power BI. Entendi. Perfeito. Tá, essa tabela de metas aqui, ó, já está vendo aqui, é como se fosse alguém que colocou aqui o código do vendedor e colocou aqui a meta que seria de cada período, tá? Então, ela tem a meta lá de janeiro de 2017 até dezembro de 2018. Aí fizeram o total aqui e tudo mais. Então, é esses dados aqui que a gente vai tratar. Então, vamos lá. E dados... Deixa eu ver se eu trouxe os dados. Ainda não. Eu posso trazer os dados também daqui. Posso vir aqui nova fonte, pasta de trabalho do Excel e trazer aqui os dados. Ou conectar via SQL Server e tudo mais, do jeito que a gente falou. Então, eu vou trazer aqui. Oi, Rosane. Pode perguntar. Lembrando que é possível trabalhar com várias fontes de dados ao mesmo tempo, né? De repente, você tem uma planilha em Excel, tem alguma coisa em TXT, tem alguma coisa, sei lá, no teu banco de dados. Dá para trabalhar simultaneamente com essas informações. Isso aí que é interessante mesmo. E aí você pode cruzar, né? Quantidade diferente e tudo mais. Então, e você consegue conectar a API aí mesmo para você, por exemplo, acessar dados em tempo real? Por exemplo, se você pegar do CRM, lá do Bitrix, se a gente quiser trazer para aí, consegue? Ou precisa ir, primeiro, você precisa... ela vem em formato estilo JSON, por exemplo? Não entendi. Ela vem em formato tipo JSON, tipo chave e... não sei.
Você está sendo muito técnico, Felipe. Não, Ah, tá. Não, é possível, ela tem opção aqui de APIs também, ó. Então, mas esses dados da API, eles são dados reais ou eu preciso ter uma view, que nem a Carla falou? Por exemplo, tem coisas que geralmente eu faço quando eu quero trazer algo muito sensível assim. Eu geralmente vou utilizar Python. Eu escrevo um script em Python para conectar com a API, pegar, puxar os dados e, de repente, trazer. Então, inclusive, você consegue aqui usar a linguagem de programação. Tipo, você tem o Python. Ó, Python, você tem também o R, que também dá para usar. Tá, então, desculpa, Felipe, só tentando responder o que a Silmara falou. Normalmente, você usa uma linguagem de programação para ler a API, estruturar esses dados num formato em tabela, por exemplo, e aí você consome essa tabela dentro do Power BI. Isso, era isso que eu queria saber. Ele não é direto, de qualquer forma, você tem que fazer um tratamento desses dados para passar para dentro do BI, né? Porque também vai depender de como é que é feita a autenticação, né, na API. Às vezes, você utilizando linguagem de programação, você meio que configura lá, já tem alguma coisa meio que... A não ser que você tenha acesso direto a tabelas desse software, né? Que nem a gente dá no Evita Software. A gente vai ter acesso direto às tabelas, então a gente vai conseguir fazer direto, né? Mas a API de outros softwares aí não dá, tem que fazer... Mas, por exemplo, senhora, sabe aquela API tipo via CEP, em que você bota lá o CEP, ele já traz para ti tipo um JSON, você consegue trazer direto aqui, porque você pode colocar... Porque o próprio software já é feito para isso, né? Então, Tá. justamente, vai depender de cada tipo de API. Entendi. Tá bom, obrigada. Tá, então, voltando aqui. Então, quando a gente for criar aqui, por exemplo, a gente vai ajeitar isso aqui de forma que fique mais fácil para o BI trabalhar. Aqui está em formato meio que tabela dinâmica, então ele não é um formato muito simples para o BI trabalhar. Aqui a gente tem aqui o código do vendedor, aqui o período, né, seja a data, e aqui os valores, né, da meta. Então, a gente vai ter que transformar essa tabela para ela ficar algo mais ou menos assim. Tipo, código do vendedor, a gente vai deixar data e meta. Ela vai ficar aqui o código, aqui as datas, aqui os valores das metas, para aquela data específica. Então, vamos começar a tratar ela aqui no Power Query. Então, aqui em cima, ó, a gente poderia simplesmente ter umas funções, ó. Aqui, ó. Remover colunas, escolher colunas. Eu também tenho a opção aqui de, por exemplo, remover colunas. E eu também tenho a opção de escolher também as linhas que eu tô mexendo. Então, vamos lá, deixa eu achar aqui a função. Aqui, ó. Só um pouquinho. Uma forma da gente fazer isso aqui seria a gente excluindo aqui essas colunas, essas linhas, né? Então, eu tenho aqui essa opção. Eu já sei o que está acontecendo. Estou acostumado com o Power BI maior, e aí o botão para ele ficou oculto aqui, ó. Tem aqui, ó, reduzir linhas, ó. Eu tenho aqui, ó, remover linhas. Então, se eu vier aqui nesse remover linhas, eu posso remover essas linhas superiores. Aí eu posso dizer que eu quero remover as 3 primeiras linhas. Eu também posso vir aqui, ó, e remover linhas inferiores. E remover a última linha, que eu não quero esse total. Ele vai gerando passo a passo aqui. Mas aí qual é o problema de eu fazer nesse sentido? Vamos dizer que amanhã entrou um novo vendedor. Tudo bem, vai remover embaixo. Mas se o cara, vamos dizer que a pessoa que salvou, em vez de ela colocar 3 colunas, ela colocou 4 em cima. Então, ele já quebra, e eu teria que vir aqui refazer de novo. Então, uma forma de fazer isso é mexendo com filtros. Então, eu posso vir aqui na coluna 2, ó, vou tirar todo mundo que está em branco. E aqui no vendedor, eu vou tirar aqui esse total.
Aí eu vou fazer o que agora? Eu vou promover essas colunas, né? Esses valores aqui para cima. Tem essa função que usar a primeira linha como cabeçalho. Então, ele vai colocar aqui como cabeçalho. E aqui no final eu tenho uma total, que eu vou excluir ela. Posso só selecionar e dar um delete. Ou vou aqui remover colunas. Aí pronto, já estou praticamente com tudo quase pronto. Aí eu vou usar uma função aqui no Power BI, do Power Query, que é o One Pivot, que ele vai fazer exatamente aquela transformação que eu tinha falado. Então eu posso vir aqui e selecionar todas as colunas que eu quero e clicar aqui e transformar colunas em linhas. Ele automaticamente vai fazer aquela transformação. Só que acontece, esse tipo de transformação que eu fiz, ela tem um problema, que é o seguinte: quando eu selecionei essas colunas aqui, eu selecionei até essa de 2012 e de 2018. Só que quando entrasse os próximos metas, eu teria que vir aqui e adicionar as outras colunas. Então, a forma de fazer isso é selecionar só a coluna que eu não quero, fazer esse um pivot, clicar aqui e colocar aqui, transformar outras colunas em linhas. E automaticamente ele vai fazer essa diferenciação. Aí eu posso mudar aqui o nome do valor. Aqui nesse lugar desse atributo, vou colocar aqui data meta. No lugar do valor, vou colocar aqui como meta. Olha o que está acontecendo aqui. Acabei de fazer a modificação e esse data meta está como texto. Eu preciso transformar ele em data. Pronto, agora eu tenho o código do vendedor, data meta, o valor da meta. Já carreguei a coluna do jeito que eu precisava. A tabela. E agora eu vou carregar para o Power BI. Então, agora aqui dentro do Power BI, eu tenho aqui em dados, eu tenho duas tabelinhas. Tem uma tabelinha de meta e tem uma tabelinha de vendas. E vamos fazer o seguinte, vamos dizer que eu queira calcular, para cada vendedor, quero calcular para ver se ele bateu meta. Eu quero colocar o valor vendido, o valor da meta, e fazer o comparativo para ver como é que está essa relação. Para fazer isso, eu tenho que relacionar as duas tabelas, né? Então, para isso, eu tenho essa parte aqui, que fazer relacionamento. Aqui eu vou relacionar direto, não é o recomendado. Eu só quero mostrar para vocês o que acontece. Então, selecionei direto, ele até me dá um aviso aqui, falando que esse relacionamento é muitos para muitos e que ele pode ser meio problemático. Então, vou dar um OK aqui. Aí ele ficou aqui com esse asterisco, que ele está dizendo que tem muitos ligado a muitos. Agora, vamos aqui no visual, dar uma mexida neles. Então, vou criar aqui uma tabela. Eu vou partir aqui de metas. Então, eu vou colocar aqui o código do vendedor. Ele quis somar, eu pude dizer para ele não resumir. Aqui na tabela tem várias opções, ó. Até um pouco que a Silmara perguntou, tem aqui, ó. Então, resumir, soma, média, mínimo, máximo, contagem, distinta, contagem, view padrão, variância mediana. Vou colocar aqui para ele não resumir. Aí eu vou colocar aqui, ó, data da meta. Deixa eu botar aqui em shortcode também. Além disso, tem que vir aqui e colocar aqui data da meta. E eu vou colocar aqui valores da meta e o valor total. Aí, olha como é que ficou aqui. A princípio, até parece que está OK, né? Mas olha o que está acontecendo. Ó. 1 do 2, ele sempre está trazendo o mesmo valor total. Ó. Aqui eu estou olhando só o vendedor 102. Então, só para ficar claro aqui, eu vou ordenar aqui por data da meta. Ó. Então, quando a meta repete, o valor aqui está ficando repetido no total.
Ou seja, isso indica para mim que eu tenho algum problema no meu relacionamento das tabelas. Isso eu estava tentando fazer utilizando o código vendedor, saindo daqui dessa tabela de metas e ligando a vendas. Vamos tentar fazer o contrário, então. Vou criar aqui uma coluna, uma tabela. Vou botar aqui o código vendedor para ficar igual. Não vou resumir. Vou adicionar aqui a data da emissão. Botar aqui o valor total. E botar a meta. Vamos ver o que vai acontecer. Primeiro que eu só vou ter meta aqui quando o valor da data da emissão bater no dia 1º, que é o único valor que eu tenho, a única data que eu tenho lá no outro. Só que acontece que... Deixa eu ordenar aqui por data também. Quando eu tenho a mesma data, está acontecendo a mesma coisa, está me trazendo um total. Então, isso aqui está indicando que eu tenho problema no relacionamento. O que acontece? Isso porque eu relacionei essas tabelas de forma errada, tá? O ideal que a gente utilize é algo que a gente chama de modelo estrela. O que é esse modelo estrela? É um modelo de dados em que eu vou separar aqui as tabelas entre coluna, tabela fato e tabela dimensão. Então, a tabela fato, ela vai me trazer o que a gente chama de fato, ou seja, datas, valores, e vai me trazer também os IDs do que eu tenho para conectar com as dimensões. A dimensão ela vai ser o quê? Tabelas menores, que basicamente vão filtrar fato. Então, esse é o modelo de dados que a gente vai estruturar para usar no BI. E ele é um modelo que o pessoal fala que ele é bem performático. É o que a gente utiliza basicamente também no Grupo Invita. Até trouxe aqui um exemplo aqui de uma tabela de um relatório que a gente tem dentro do RP. Que a gente tem aqui a tabela fato, que é F parcelas detalhadas, e a gente tem aqui a dimensão contrato, dimensão empresa corporativa, dimensão poupança corporativa e uma dimensão calendário. Ou seja, para eu conseguir realmente fazer com que seja estruturado esses dados, eu preciso arrumar o meu conjunto de dados para ele ficar nesse modelo estrela. Existe outro modelo de dados que também é utilizado no BI, mas a gente não vai muito entrar em detalhes aqui, que é aquele modelo Snowflake, que como se fosse assim, eu tenho de contratos, aí eu vou desmembrar contratos. Então, aqui em contrato eu colocaria, tipo, outras tabelas vinculadas a contrato, em vez de ligar diretamente elas a fato. Então, era um pouco diferente. Então, aqui, tabela fato e dimensão. Então, uma fato, a gente tem valores, ou seja, venda, pagamento, recebimento, datas, por exemplo, vencimento, data de pagamento, por exemplo, no RP, a gente tem, tipo, data de falecimento, data de óbito, data de... qualquer coisa que seja data, geralmente é fato. Tem chaves secundárias, que é utilizadas das outras, né? E, geralmente, a tabela fato ela possui pouca coluna e muita linha. Eu vou pensar aqui no caso de vendas. Então, cada venda que a gente faz, ela vai ser uma linha nessa tabela. Já a tabela de dimensão é como se fosse um cadastro. Então, imagina que eu tenho um cadastro dos compradores. Então, ou o cadastro dos vendedores. Então, eu tenho uma tabela que eu tenho só informações de cadastro, então ela não repete. Então, eu tenho lista de categoria, eu tenho calendário, e essa tabela de dimensão ela tem chave única, e ela é geralmente utilizada em filtro, em eixos. Então, tudo aquilo que você pensar assim, não, eu quero fazer um filtro, por exemplo, por status de contrato. Então, isso é uma dimensão que você vai ter que ter. Aí, eu quero fazer um filtro por grupo, pela empresa. Aí você vai fazer, isso tem que ser uma dimensão. Então, também fácil pensar o quê? Que a tabela de dimensão, ela é espírito ou tabela fato. E agora a gente vai construir essa própria tabela fato para a gente poder fazer essa análise aqui. Então, a gente vai construir uma tabela que a gente chama tabela calendário. E a gente já vai aproveitar que a gente vai fazer isso e construir também todas as outras tabelas que a gente tem aqui. Então, a gente vai ter que ir lá para o Power Query, ajeitar esse modelo de dados primeiro, ajeitar as tabelas e dividir elas entre fatos e dimensões. Então, eu vou mostrar um jeito de criar a tabela calendário aqui. A tabela calendário também pode ser criada lá, direto no Power BI, utilizando o DAX. Mas aqui a gente vai
mostrarmos criando aqui. Então, aqui no Power Query, a gente pode vir aqui em nova fonte, nesse consulta nula. E a gente vai usar uma fórmula aqui da linguagem M, que é igual a list.date. Ele cria essa tabela. Quando eu dou um enter aqui, ele carrega aqui para mim esses parâmetros. Então, aqui eu preciso preencher aqui para ele poder criar para mim essa listagem. Então, aqui o que eu coloco? A data inicial. Então, eu vou querer aqui que ele comece em janeiro, 1º de janeiro de 2017. Count seria a quantidade de dias. Como eu tenho 3 anos e eu não tenho um bissexto aqui, eu teria 365 vezes 3. Opa. 365 vezes 3. Seria 1.095. E aqui, como eu quero... Esse step seria como se eu estivesse pulando. Então, eu poderia pular de 1 em 1 dia, de 2 em 2 dias. Aqui eu quero 1, né? Que eu quero montar uma tabela calendário. Aqui, nesse caso, eu coloquei esse count aqui para contar, né? Mas é possível também fazer essa contagem automática, de maneira que eu utilize funções dentro da linguagem, mas a gente não vai aprofundar tanto aqui. Depois, se alguém tiver interesse, eu posso até explicar como é que faz. Mas para ficar um pouco mais rápido o curso, eu vou só mostrar desse jeito aqui. Então, quando eu clicar aqui em invocar, ele vai automaticamente criar aqui essa função. E aqui eu tenho um botãozinho, ó, para a tabela. Se eu clicar aqui, automaticamente ele transforma isso aqui em tabela. Aí eu vou colocar aqui, ela é a minha de calendário. Eu vou colocar isso aqui para data. E o tipo dela aqui eu vou colocar como data. Uma vantagem da gente criar a tabela calendário aqui no Power Query é que fica muito fácil criar nossas colunas. Lá, quando a gente estiver fazendo no DAX, a gente precisa cada coluna ser uma fórmula diferente. Então, aqui eu tenho aqui adicionar a coluna. Se eu selecionar aqui data, tem a opção de data aqui. Eu quero selecionar o ano. Então, eu clico aqui, crio o ano. Seleciono data aqui, clico aqui em mês, ele cria o mês. Seleciono data, vem data aqui, dia, ele cria o dia. Põe data de novo, quero o nome do ano. Vem aqui, quer dizer, desculpa, o nome do mês. Eu clico aqui, ele traz o nome do mês. Clico aqui, seleciono em nome do dia, traz o dia da semana. Então, é muito simples criar essas colunas aqui. Inclusive, a gente, por exemplo, aqui tem a opção de trimestre. Se eu clicar aqui em data, vai ser aqui trimestre. E trimestre do ano, ele traz aqui o número do trimestre. Mas, por exemplo, aqui também eu não tenho semestre. Se eu quisesse criar semestre, eu poderia criar criar uma coluna personalizada. Ou uma coluna condicional. Vou criar aqui o semestre, só para mostrar para vocês. Então, aqui eu vou colocar aqui semestre. Eu vou pegar aqui o mês. E eu vou colocar que se ele for menor ou igual a 6, eu estou no primeiro semestre. Caso contrário, eu estou no segundo. E automaticamente eu criei aqui o semestre. Vou botar aqui tipo inteiro e o trimestre. Outra coisa que é possível fazer é, digamos que eu queira criar uma coluna em que eu junte aqui o mês e o ano. Eu tenho uma função aqui que é bem interessante aqui, que é colunas de exemplo. Então, eu posso selecionar aqui o mês e o ano. Clicar aqui em colunas de exemplo, que eu vou deixar marcado só o ano e o mês. Está marcando tudo, mesmo já tendo marcando as outras. Então, o que ele vai olhar? Ele vai olhar não quero esse mês aqui, eu quero o nome do mês.
Então, ele vai olhar essas duas funções. Então, eu vou querer colocar aqui, ó. Eu vou dizer para ele como é que eu quero que essa saia. Então, eu vou colocar aqui, ó, janeiro/2017. Dá um enter. Aí ele já calculou a fórmula que ele falou assim, olha, eu estou pegando aqui o nome do mês, barra e pegando o ano, estou juntando tudo numa tabela só. E ele vai dar esse nome de mesclado, eu posso colocar aqui mês, ano. Então, é bem simples criar esse exemplo. Nem sempre é tão simples, tá? Às vezes ele se perde, aí você tem que preencher mais vezes para conseguir verificar o que você está fazendo. Mas é com isso a gente criou nossa de calendário. Aqui eu gosto de criar grupos. Eu geralmente novo grupo, gosto de criar um grupo chamado Dimensão. Vou colocar sempre aqui só. E eu gosto de criar um conjunto chamado Fatos. Por exemplo, essa de metas aqui ela já está pronta. Vou renomear ela para F-metas. Eu vou criar um grupo aqui chamado Fato. Aqui em vendas, eu vou desmembrar ela, que nem a gente tem. Vamos pensar que tudo que eu poderia filtrar é uma dimensão. Então, por exemplo, aqui eu não vou filtrar por nota fiscal, mas eu posso querer filtrar por produto. Produto, grupo de produto, linha de produto. Então, eu vou criar uma dimensão produto. Eu também tenho vendedor. Posso querer filtrar por vendedor, supervisor, gerente. Tipo de vendas, então, eu vou criar uma dimensão vendedor. Então, eu vou criar duas dimensões. Então, eu vou dividir essa tabela em tabelas menores. Então, eu vou duplicar aqui essas tabelas. Nessa tabela aqui, eu só vou deixar aqui, essa aqui vai ser a de produto. E essa aqui vai ser a de vendedor. Então, para que essa de produto, eu vou só selecionar aqui o que tem de produto. E vou remover as outras colunas. Lembra que eu falei para vocês que aqui essa tabela de dimensão ela tem que ser única? Então, aqui a gente tem que clicar bem nesse pontinho aqui e remover duplicadas. E automaticamente ele removeu tudo que tinha duplicado aqui. Então, eu estou trazendo basicamente cada linha, ela é específica. Então, eu vou agora carregar ela aqui para a dimensão, fazer a mesma coisa aqui com o vendedor. Eu vou selecionar só o que eu quero. Seria código vendedor, vendedor, supervisor, gerente, equipe de vendas. E eu também posso clicar aqui com o botão do lado direito e eu posso aqui também remover outras colunas, sem ser no botão ali em cima. Aqui nesse inicial eu vou remover duplicadas. E eu fiquei com uma tabelinha bem enxuta. Aqui eu tinha colocado uma multiplicação anteriormente. Como eu não preciso para cá para essas dimensões, eu vou remover. E aí não teve impacto nenhum. Vou fazer igual também com o produto, só para colocar um passo desnecessário ali em cima. Então tá, aqui eu criei então as tabelas, né? Calendário, de vendedor, de produto. Agora eu preciso arrumar aqui F-vendas. Então eu vou tirar, vou deixar aqui só o código do produto e o código do vendedor. E vou, tudo que é relacionado a produto, eu vou remover. Então, isso aqui eu vou remover. E aqui em vendedor também eu vou remover. E essa aqui vai ser minha F-vendas.
Pronto, agora estou com toda a estrutura do modelo estrela pronto. Eu vou aplicar aqui e vou agitar os relacionamentos. Agora eu vou precisar ajeitar aqui, ó. Dá uma diminuída aqui só para... Geralmente eu gosto de deixar as tabelas fatos embaixo e as tabelas de dimensões em cima. Vou remover esses relacionamentos aqui. Vou criar tudo do zero. Então tá, vamos... F vendas, ela vai conectar com a calendário, de data. Ó, você pode verificar aqui que eu tenho aqui, ó. Sempre quando eu fiz um relacionamento certo aqui, eu sempre tenho aqui, ó, muitos para um, ou seja, a dimensão sempre tem uma única chave para várias aqui na tabela fato. Está correto aqui. Aí, produto. Aí eu vou colocar aqui, ó, código do produto, o código do produto. De novo, ó, um único valor aqui na dimensão, indo para vários aqui na linha fato. Vai acontecer a mesma coisa com o código do vendedor. Eu nunca ligo uma tabela fato a uma outra tabela fato. Eu só ligo, elas só vão se relacionar via as dimensões, nunca uma com a outra. Então, aqui, a de metas, eu vou ligar aqui a data da meta, a data aqui no calendário, e código do vendedor ao código do vendedor aqui. Vou dar uma organizada aqui só para dar uma arrumadinha. Ficou assim o nosso modelo. Agora a gente vai ajeitar lá as tabelas e montar fazer essa análise, né? Vendas versus metas e ver como é que ficou. Tem alguma dúvida sobre esses relacionamentos, sobre o modelo estrela, alguma coisa assim? Pode começar de novo, que eu não entendi nada. Boa, Gilberto. Vou tentar explicar rapidamente. A gente tem... Desculpa, Felipe. Naquela primeira demonstração, onde a gente só arrastava e puxava, estava tranquilo, né? Eu peço desculpa que eu fiz um teste da apresentação aqui, estava demorando mais de 3 horas para apresentar. Eu falei assim, não, eu preciso dar uma acelerada, então eu acabei tendo que passar por muito ponto rápido. Assim. Não, mas tá bom. Que é difícil mesmo, cara. Tu tentar passar... É muita informação em curto espaço de tempo, né? Quanto tempo tu levou para fazer um curso de BI básico? Sei lá, 30 horas, sei lá quanto leva, né? Imagina. Então... O importante é a gente estar vendo a capacidade que ele tem. Sim. Isso é um introdutório, para até despertar, dizer, eita, vou pesquisar melhor, vou estudar melhor. Né? Esse é o objetivo, Cláudio, exatamente. Eu sei que esse conceito de tabela fácil, dimensão, esse passo a passo, ele é meio chatinho mesmo. Eu tentei fazer, tipo, mais didático, mas é que se você ser mais devagar, teria que ter mais tempo. Ou mais dias. Com essa tabela configurada aqui, a nossa tabela fato de dimensão... Não, eu vou querer, Felipe, que você indique qual é o melhor curso online que tenha para leigos. E a gente vai ter que trabalhar, isso aqui é só um introdutório, né? Você diz, olha, o melhor é esse. Aí sim, a gente vai fazendo aos pouquinhos, tá? Para ir trabalhando, vai estudando. Tá legal. Eu posso indicar assim, nos cursos. Vamos ajeitar agora essas tabelas aqui. Aqui, em vez de fazer aqui partindo ou da tabela de metas ou da tabela de vendas, a gente vai arrumar para sair tudo das dimensões.
Antes disso, quando eu fiz alterações nas colunas lá, aquele primeiro relatório quebrou inteiro. Ó. Por quê? Porque algumas coisas aqui, eu estava ligado, ó, que nem aqui, o grupo de produto, ele agora faz parte da dimensão produto. Então, agora eu tenho que trazer daqui, em vez de pegar, que está pegando aqui na tabela de vendas. Para arrumar aqui, eu tenho que trocar isso aqui. Ó. Aqui eu tenho ó, gerente, supervisor e vendedor, que antes era aqui em vendas, agora eu tenho uma dimensão de vendedor. Então, agora eu tenho que trazer tudo daqui. Então, gerente, supervisor e vendedor tem que vir daqui. Aí volta a funcionar. A mesma coisa que vinha de linha de produto. Aí que vem para cá, que linha de produto. E esse filtro aqui, ele era grupo de produto, então ele está aqui em produto também. Então, agora voltou a funcionar, porque antes eu estava usando uma única tabela e agora estou utilizando as tabelas de várias dimensões. Então, eu tive que ajeitar aqui essas informações. Aí, voltando aqui para o nosso problema, então, vamos fazer o seguinte. Vou apagar essa tabela aqui. Eu vou colocar aqui vou partir da data. Eu vou pegar aqui na decalendário a data. E vai trazer esse formato. Primeiro, colocar a data e tem que ajeitar aqui para ficar no formato de shortcode, né? Esse formato aqui. Aí eu vou colocar aqui agora eu vou pegar as informações aqui da meta. Colocar aqui o valor total. Olha o que já aconteceu aqui. Lá na tabela de metas, a gente tem o quê? Que todas as metas estão sendo sempre no primeiro dia do mês. Então, vai ser natural ter meta só no primeiro dia do mês. E já o valor total, eu tenho vários dias que tem vendas ou não. Por exemplo, eu não tive vendas aqui nesse comecinho do ano. Tenho vendas a partir do dia 12. Então, só tem, isso aqui está em branco. Ele respeita essa informação. Aí vamos dizer o seguinte, antes eu queria ver vendedor, né? Quero ver se o vendedor bateu meta. Então, vou colocar aqui o vendedor. Aqui fica em branco porque eu não tenho nenhuma venda e aqui eu tenho algumas informações. Aqui a gente consegue dar uma comparada. Mas o que acontece? Esse visual aqui de tabela, ele não é tão interessante a gente analisar aqui, não. O que seria interessante a gente fazer? Em vez de usar uma tabela, usar uma matriz. A matriz, ela permite que a gente expanda os dados. Então, eu vou trazer vendedor para cá, para colunas. Vou colocar vendedor aqui, vou colocar aqui a data em cima. Só que, em vez de trazer a data de maneira geral, eu vou trazer uma hierarquia de dados. Que me permite eu abrir aqui. E aqui em colunas, eu vou colocar aqui, digamos, eu vou colocar o gerente. Olha que interessante. Para cada gerente aqui, eu tenho aqui, quando 17, vou só modificar aqui, ó, a soma de meta, vou colocar como meta. E aqui eu vou colocar como valor vendido. Então, tem aqui a 2017, a meta que eu tinha, que era 5 bilhões, e eu vendi 3 bilhões. Então, não bateu meta. Isso olhando para o Gabriel. O Victor, que tinha 6 bilhões e vendeu 3. Também não bateu meta. Em geral, eu consigo também acompanhar. Se eu abrir aqui, eu tenho mês a mês, ó. Como é que ficou para cada um dos gerentes. Ou seja, antes eu não conseguia ter informação nenhuma. E aqui, agora eu consigo ter informação bem detalhada. O que eu tenho aqui, tipo, eu posso olhar aqui por gerente. Eu posso, não quero olhar por gerente, quero olhar por vendedor. Aqui por vendedor. Só que eu tenho aqui o nome da Carla, o Esteves, e eu tenho e eu vou me aprofundando. Tipo, vou olhar aqui janeiro, fevereiro. Se eu abrir, vai ter, lógico, vai ficar a meta só no primeiro dia, né? Porque eu só tenho meta no primeiro dia.
e as vendas vão ficar nos demais. Por isso que é interessante olhar até essa dimensão aqui. Então, aqui, em vez de olhar ano, mês, eu posso tirar esse dia para ficar só nesse formato aqui. Então, eu consigo analisar bem a fundo o que eu tinha proposto a fazer, né? Então, lembra que antes de criar a tabela fato e dimensão, a gente não conseguia fazer esse tipo de análise. Depois que a gente criou a parte de modelagem, a gente conseguiu estruturar essa parte aqui da criação desse visual aqui. Então, a gente viu de maneira rápida aqui, né? Só para Power Query, que é aquela parte do Power Query, a gente viu questão de manipulação, criação de tabelas no Power Query, viu um pouco sobre relacionamentos, tabela, fato, dimensão, e agora a gente vai trabalhar com as funções DAX. DAX, ela representa, meio que uma linguagem de programação dentro do Power BI, né, que é Data Analysis Expression, em que a gente pode criar colunas, tabelas, criar medidas, medidas basicamente são fórmulas que a gente vai utilizar para a criação para criar fazer cálculo tipo de ticket médio, faturamento, fazer soma, fazer vários tipos de informações nesse sentido. Então, a gente vai começar criando umas tabelas e colunas aqui no próprio DAX. Aqui, quando eu estou nesse visual aqui de tabela, eu tenho a opção aqui, ó, nova coluna, nova tabela. Lembra que a gente criou a função calendário lá no Power Query? A gente vai criar agora aqui ela no DAX. Então, eu vou clicar aqui em nova tabela. Eu vou colocar aqui, ó, P calendário. DAX. Vou colocar aqui alto. Eu vou usar uma função alto. Tem uma função aqui, calendário alto. Essa calendário alto, ela vai olhar todas as minhas tabelas e vai olhar o range de data e já vai automaticamente criar tudo automático. Então, ele já trouxe aqui, ó, desde o primeiro dia do mês de 2017 até o 31 de 2019. Então, eu já trouxe toda aquela parte que eu fiz lá no papel, já trouxe automático. E a outra forma de criar essa tabela data aqui, vou voltar para cá, é com uma outra função, que eu chamo aqui de calendário DAX. E a função calendar. Essa função calendar, ela pede para mim dois argumentos, ou seja, a data, o período inicial e final. Uma forma da gente conseguir aqui também ficar uma forma mais legível, aqui essa parte do DAX, a gente pode ampliar aqui e indentar esse código. Então, por exemplo, eu posso vir aqui, apertar Shift Enter, eu deixo essa parte aqui para baixo. E aqui eu posso colocar aqui, se colocar uma data de início e uma data de fim. Para colocar uma data, eu tenho que usar uma opção chamada Date. Aí eu vou especificar aqui o ano, mês e o dia. Então, eu vou colocar aqui o ano. 2017. O mês é janeiro e o dia 1º, ou seja, data de início. Eu preciso também especificar agora a data de fim. 2019, mês 12, dia 31. E com isso eu consigo criar essa coluna. Ficou bem aqui, ó. Eu posso mudar aqui o formato dela. Tirar aqui a hora. Lembra que eu falei que aqui é bem fácil criar essa parte de datas, mas é mais chato criar colunas? Para eu criar colunas, eu posso vir aqui e criar colunas. Aqui, ó, nova coluna. Por exemplo, quero o ano, eu tenho que usar a função year. Então, ano. Essas funções aqui no DAX, ela é simples, porque realmente é um nome em inglês, então fica mais fácil. Eu vou colocar aqui de calendário, data usando date. Dando essa
coluna do lado. Aí criei o ano. Aí vou criar aqui o mês. Então, vem aqui nova coluna. Então, o mês, ele vai ser o month. Na primeira coluna ali, né? De calendário, date. Aí o dia. Então, dia vai ser usar o day. Eu vou colocar aqui a mesma de calendário com o date aqui. Vamos dizer que agora eu queira o nome do mês. Só que aí eu não tenho uma função específica para o nome do mês. Então, uma alternativa de eu usar aqui é usar aquela função que eu tinha falado para vocês, o format. Aqui é o nome do mês. Eu vou usar o format. Aqui eu vou colocar o valor, né, que eu quero, que seria esse de calendário, tax date, e o formato. Lembra que eu mostrei para vocês aqui, inicialmente, essa função aqui? Eu poderia colocar aqui a data usando esses formatos. Por exemplo, vamos dizer que eu queira colocar o nome do mês assim, de forma abreviada. Então, eu posso colocar MMN. Então, eu posso vir aqui e colocar aqui aspas duplas, MMN, e coloquei o nome do mês. Eu quero escrever o nome do mês inteiro, então eu posso botar mais um M. E automaticamente ele coloca. Então, aquela função format ela é bem útil se eu for criar uma função, uma tabela calendária aqui no DAX. Então, aqui a gente viu como é que cria basicamente as colunas, né? Tabela e coluna. Por exemplo, lembra que logo no começo aqui em ter produto, quer dizer, em vendas, né? Que agora é vendas. A gente calcula esse valor total, a gente pode criar também uma coluna aqui com esse valor total. Eu vou pegar aqui a F vendas, quantidade de itens, e fazer a multiplicação por F vendas, valor unitário. Eu criei aqui uma coluna em DAX. Quando eu crio uma coluna em DAX, ela fica com esse símbolo aqui, ó, que é uma coluna calculada, ou seja, deixa ela na memória. Então, a gente verificou aqui como a gente pode criar umas colunas, tá? A gente vai mexer um pouco em umas principais funções aqui em DAX. A gente vai falar um pouco sobre soma, média, contagem, contar linha, fazer esse discount, que eu estou fazendo contagem distinta, esse SumX, e uma função que a gente chama calculate, que é basicamente as funções mais básicas usando DAX, e já dá para fazer bastante coisa no Power BI só com essas funções. Então, vamos lá, deixa eu... Tá, então vamos criar uma função aqui de... quando eu vou criar medidas em DAX, eu gosto de ter um íconezinho desse só para medidas. Para criar isso, eu... Minhas janelas aqui. Para criar isso, eu vou aqui em inserir dados, coloco aqui medidas, e em carregar. Ele vai criar como se fosse uma coluna, vazio aqui, vai ficar assim, ó. Ok? Agora eu posso vir aqui e criar medidas aqui, ó. Nova medida. Vou criar o faturamento. Eu vou dizer que o meu faturamento ele vai ser a soma, e aqui eu preciso passar a coluna. No caso, eu vou passar F vendas, valor total.
E eu criei aqui o faturamento. Eu vou colocar um cartão aqui, vou fazer 2 medidas e vou colocar no cartão. Qual que é o meu faturamento? Eu vim aqui em coluna 1, fico aqui e boto ocultar. E aí eu fico com o íconezinho aqui só de medidas, aqui fica mais fácil de trabalhar. Eu vou colocar aqui o faturamento, vai ficar um cardzinho aqui. Deixa ele arrumar aqui. Tá, aí eu vou calcular aqui agora a quantidade de itens vendidos. Só duplicar aqui o cartão, do lado, vem aqui e colocar aqui, ó, nova medida, aqui quantidade de itens vendidos. Ele vai ser a soma, né, da quantidade de itens da tabela de vendas. Eu vou colocar aqui vendas. Quantidade de itens. Ou seja, essas fórmulas são bem simples, né? Ou seja, você coloca aqui a soma e você seleciona o que você quer somar. Vai ficar bem prático. Eu criei aqui a quantidade de itens vendidos. Vou colocar aqui no lugar do faturamento, vou colocar essa quantidade de itens vendidos. Agora eu vou calcular a quantidade de vendas. Um detalhe sobre a quantidade de vendas, tá? Ó, vou aqui na minha F vendas. Cada linha dessa representa um item. O item que foi vendido, que é o código do item. Só que ele não representa uma venda, porque cada venda ela é representada pela nota fiscal. Então, por exemplo, se eu selecionar uma mesma nota fiscal, ou seja, representa uma venda, ou seja, essa nota fiscal aqui, esse número, eu tive 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 produtos. Ou seja, 7 linhas para uma mesma nota fiscal. Então, para eu somar essa quantidade de vendas, eu preciso fazer o quê? Contar, fazer uma contagem distinta dessa quantidade aqui de nota fiscal. Então, para isso, eu vou usar uma função DAX, que é Distinct Count. Eu vou vir aqui, criar nova medida. Vou criar aqui a quantidade de vendas. Ela vai ser a Distinct Count. E aqui eu vou colocar a coluna, né? Que vai ser a F vendas nota fiscal. Estou contando aqui a quantidade de notas fiscais que representa a minha quantidade de vendas. Vou colocar aqui no cartão também. Eu vou colocar aqui a quantidade de vendas. Aí eu vou colocar aqui a quantidade média de itens. Eu posso também utilizar aqui uma função aqui, que é uma medida nova. Quantidade média de itens. Então, aqui eu vou tirar a média. A função média que eu posso usar é o average. Que aí eu posso colocar aqui a coluna que eu quero e ela vai tirar basicamente a média. Então, vou colocar aqui F vendas, quantidade de itens. E eu vou substituir aqui, vou colocar aqui no cartão também. O que acontece? Eu tenho aqui a quantidade de itens vendidos, tem a quantidade de vendas e tem o faturamento. Uma coisa que eu posso calcular aqui pode ser, por exemplo, o ticket médio, que vai ser o quê? A divisão entre faturamento e quantidade de vendas. Eu tenho o ticket mais ou menos que eu tenho de cada um das vendas que foram feitas. Então, eu vou criar aqui agora o ticket médio. Então, posso vir aqui, clicar aqui em nova medida, colocar aqui, ó, ticket médio. Colocar aqui como sendo a divisão entre faturamento e quantidade de vendas.
Aqui é interessante a gente observar o seguinte, ó. Aqui em medidas, eu posso tanto utilizar outras medidas para criar as novas medidas que eu estou criando, que aqui eu estou dividindo uma medida de faturamento pela quantidade de vendas. E aqui eu vou colocar aqui o ticket médio. Tá, vamos falar de duas medidas que são bem interessantes também para a gente trabalhar. Vocês lembram como eu criei aquela coluna de vendas totais? Eu fiz uma coluna nova lá no Power Query, também fiz no DAX. Eu poderia ter feito aquela conta automaticamente sem precisar criar exatamente uma coluna. Como é que eu faria isso? Eu usaria uma função que a gente chama de SumX. Então, por exemplo, vou mostrar aqui a F-vendas. Tirar esse filtro aqui. Então, o que eu vou fazer com a SumX? A SumX, ela vai fazer uma soma para mim de uma coluna X. E essa coluna X é uma coluna que eu vou calcular e pode ser qualquer coisa. Nesse caso, eu vou dizer para ela que eu quero que essa coluna seja a multiplicação da quantidade de itens pelo valor unitário. Então, o que essa função faz? Ela tem uma coluna virtual em que ela vai fazer a multiplicação da quantidade de itens pelo valor unitário, vai multiplicar, vai criar, ou seja, fazer essa coluna e depois ela vai somar ela. Ela vai dar exatamente parecido aqui com o faturamento. Eu vou colocar aqui a nova medida chamada venda total. Vou colocar ela como sendo SumX. Aí, o que ela me pede? Ela me pede para colocar, dizer qual é a tabela. Estou olhando a tabela F vendas. E eu colocar a expressão. E a expressão que eu quero que ela faça a multiplicação da quantidade de itens pelo valor unitário. E aí, quando eu fizer esse cartão, ele vai dar igualzinho o faturamento, porque ele está somando tudo. Qual é a vantagem de eu fazer uma medida em vez de ter criado uma coluna calculada? Que coluna calculada vai ocupar mais espaço na memória. Já a medida, ela faz o cálculo na hora. Só que, em contrapartida, por exemplo, aqui, eu usei com coluna calculada, eu fiz o faturamento utilizando a medida de valor total, ou seja, eu não poderia fazer uma soma de uma medida, porque eu precisaria necessariamente de ter uma tabela. Então, essa seria uma forma. Eu vou até tirar esse cartão daqui, eu vou substituir por outra coisa. Uma outra função que é interessante do DAX é quando eu quero fazer, por exemplo, imagina o seguinte, que eu quero saber o faturamento, mas eu não quero saber o faturamento total, eu quero saber o faturamento do item específico. Vou fazer um paralelo com a parte funerária. Imagina lá, você tem funerária, você tem a empresa funerária, você tem planos, você tem funerais, você tem parte de empréstimo, você tem várias coisas que compõem o faturamento. Aí imagina que você tem tudo isso em uma única coluna e você quer calcular o faturamento só de planos. Então, a gente pode fazer algo bem específico. Então, por exemplo, eu quero calcular aqui o faturamento, mas somente, vamos dizer, do item das farinhas, em vez de eu ter o faturamento total. Para fazer isso, eu utilizo uma função, uma medida, que é uma medida que a gente chama calculate. Então, vou colocar aqui, ó, faturamento, farinhas. Aí eu vou usar aqui a função calculate. O que ela pede? Ela pede uma expressão. A expressão é uma medida, ou seja, que eu vou usar a própria medida de faturamento. E ele pede um filtro. Então, eu quero filtrar o quê? Eu quero filtrar por grupo de produto. Então, eu posso vir aqui posso dizer, aí aqui eu vou usar a dimensão. B
grupo de produto é igual a farinhas. Aí tem que escrever direitinho. Se eu escrever errado, ele vai computar errado. E aí eu fecho aqui a fórmula. Aí aqui agora, quando eu selecionar, ó, Ele aceita asterisco para você buscar pedaços de referência? acho que não, acho que aqui essa parte de DAX aí é meio chato. Deixa eu... Ó, esse faturamento de farinha, só para exemplificar, eu vou trazer que eu vou criar aqui um gráfico, ó. É um gráfico que eu fiz lá no comecinho. Eu vou colocar aqui o produto, o grupo de produtos, e vou botar aqui faturamento. E vou deixar aqui em volta, só para a gente conferir. Ó, aqui ele deu uma arredondada aqui no software, mas eu vou colocar aqui o mouse em cima, ó. Tá ali, ó, 1,66 milhões, ou seja, calculou certinho. Então, com isso, eu posso ter um faturamento específico. Consigo tipo, pegar, fazer um cálculo de algo específico que eu queira trabalhar. E ficar bem simples para ficar mais simples para trabalhar, né? Ter uma ideia de algo específico que eu queira filtrar. Então, essa função calculate é bem útil e ela é bem utilizada. E essas medidas aqui eu posso utilizar, por exemplo, em outros visuais. Por exemplo, vou montar aqui uma matriz. Aqui, matriz, eu vou colocar, como eu fiz anteriormente, vou colocar aqui pegar aqui em vendas e colocar aqui o gerente, supervisor, vendedor. E eu quero colocar aqui em valores, eu vou colocar aqui faturamento, vou colocar aqui o ticket médio, quantidade de vendas, deixa eu quantidade de vendas, quantidade média de itens vendidos. Ele criou aqui para mim. Vou abrir tudo isso aqui para ficar assim, grande. Então, eu posso utilizar essas medidas aqui nos visuais, né? Então, é até recomendado utilizar medidas em vez de pegar e colocar colunas. E aí, com isso, a parte de DAX que eu queria mostrar para vocês é basicamente essa. Que a gente poderia... eu quero mostrar para vocês agora, por exemplo, até então, nossos visuais aqui, eles estão meio simples, né? Por exemplo, a questão, tipo, tem um layout legal. A gente está utilizando basicamente o default, né, do Power BI, como bens visuais. Então, a gente vai colocar um fundo agora nesse visual aqui, dar uma arrumada e fazer isso. Para colocar um fundo aqui, a gente tem que clicar fora aqui para não selecionar nenhum visual. Tem aqui em formatar, né, o relatório. Aí tem aqui, ó, tela de fundo. Esse papel de parede, eu sempre confundo um com o outro. Para criar um fundo, eu geralmente utilizo o PowerPoint, ou seja, eu venho aqui no PowerPoint e vou montando os fundos. Então, isso aqui, tipo, são meio que apresentações. Então, tipo, dá para vir aqui e criar o layout que eu quero. Eu quero tirar isso aqui, eu quero fazer uma barra aqui inteira. Então, isso aqui é até o que a gente utilizou, tipo, no RP. Então, meio que eu criei tudo no PowerPoint aqui e fui exportando para utilizar lá dentro do Power BI. Então, você consegue construir qualquer fundo, colocar logo, colocar vários tipos de coisas assim, que façam um visual que seja mais atraente, mais agradável e tudo mais. Quando a gente vai exportar isso aqui, eu vou utilizar isso aqui. Basicamente, você pode exportar. Aqui tem um modo de exportar que
que você vem aqui vai em arquivo, dá um salvar como. Aí aqui eu gosto de salvar aqui em SVG. Cadê? Que é um formato vetorial, então ele se expande. Então não tem aquele negócio de, tô uma tela menorzinha, ele vai ficar de um jeito, expandiu muito, de repente fica feio. Então esse formato vetorial eu prefiro usar ele do que usar outro formato. Vou achar aqui que eu estou... mais para baixo. Aqui, ó. Esse ponto SVG. Elementos vetoriais escalares. Aí eu vou salvar aqui, né? Eu já tinha salvo aqui. Vou só substituir. Aqui vou substituir. Foi lá. Mas o processo de fazer isso é desse jeito. Aí aqui, ó, eu vou procurar esse background, vai ficar assim no formato de navegador, que é assim que salva esse regime. Essa é a transparência dele. Eu só vou remover aqui a transparência. E agora a gente vai ajeitar aqui para ele ficar bonitinho. Então, esse gráfico aqui, eu vou só colocar por enquanto ele aqui dentro das caixinhas. Vou até recolher essa base de dados. Aí esse cartão aqui, vou colocar mais para cá também. Ajustar o tamanho. Aproveitar ele aqui, vou tirar esse estilo, colocar nenhum. Vou colocar sempre mais para cá. Vou colocar isso aqui do tamanho correto. É o tamanho da caixinha aqui. Aí agora a gente vai formatar ele. Então, eu posso vir aqui em os valores, né? Vou vir aqui, vou diminuir bastante ele, né? Para ele ficar daqui 25. Botar aqui a cor dele branca. Aqui eu vou deixar branco. Aqui, em geral, eu vou tirar esse preenchimento. Vou fazer aqui. Aqui, vou deixar ele assim transparente, que aí fica mais agradável. Aí depois que eu formatei eu tenho um pincelzinho de formatação aqui, que eu só preciso clicar nele e colar no outro, ó, automaticamente ele já copia a formatação. Eu preciso ajeitar o tamanho aqui nas caixinhas. Aí vou arrumando um por um, ó. Aí começa a ficar bonitinho o relatório. Estou sempre tentando fazer um pouco rápido aqui para a gente não estourar o horário. Então, aqueles relatórios que vocês vêm enviar, é todo feito assim, tipo, pega, coloca um fundo e vai ajeitando os elementos do BI nesse fundo. Então, ele vai ficando com essa cara aqui. Agora, só para finalizar aqui, eu vou dar uma arrumada aqui nesse gráfico aqui, vou tirar esse eixo aqui de valores aqui embaixo, vou colocar aqui, ajeitar com rótulos, vou mexer na cor da barra. Vou colocar aqui uma cor própria cor da Evita. Peguei aqui o código, deixa eu pegar e colocar aqui qualquer. Posso vir aqui em mais cores, eu posso selecionar uma cor específica. Aqui é o 27. E aí ficou o visual do relatório bem parecido com o que a gente utiliza lá no sistema. E eu ia mostrar um pouquinho mais coisa, né? Eu esperava, né, fazer algo que a gente fosse fazendo juntos.
acabou ficando bastante coisa, ó, eu consegui aqui não estourar o horário, achei que ia passar um pouco. E eu queria mostrar para vocês até esse ponto. Espero que tenha dado para aproveitar. E se vocês quiserem fazer alguma pergunta, estou à disposição para responder. Pode falar, Rosane. Mostra para a gente como pode ser feita uma medida rápida. Digamos que eu sou uma gestora de uma das empresas, eu não tenho muito conhecimento em DAX, mas eu estou manipulando uma planilha de Excel e estou fazendo uma análise. Como eu faria? Mas aí você quer fazer uma medida de quê? Tipo, qual é o ponto que você quer fazer? Qual análise, por exemplo? Pode ser uma simples, filtrando alguma coisa dentro dessa planilha que você mostrou para a gente. Você quer que ele faça dentro dessa planilha que já está feita, alguma coisa, a movimentação que um gestor faria, né? Sem ser Isso. um desenvolvedor. Isso. Se fosse pensar num filtro, eu poderia colocar um filtro aqui em cima nessa coisa, mas aí não seria via DAX. Se eu fosse fazer um filtro, eu poderia, que nem eu criei aqui a faturamento farinha. Eu poderia fazer uma função DAX em que eu fosse utilizar, por exemplo, filtrar, em vez de ser faturamento, eu poderia falar assim, não quero faturamento, eu quero a quantidade de itens ou a quantidade de vendas. Então, eu posso fazer assim, vendas de farinha. Então, eu poderia vir aqui e criar, né, uma medida aqui, vendas de farinha. E aí eu fosse colocar aqui um calculate em que eu colocasse aqui, a única diferença que eu vou colocar aqui por quantidade de vendas. E aqui fosse colocar o de produto. Eu faço esse farinhas. Mas as medidas mais simples são geralmente aquelas medidas de contagem, que é quantidade de itens, quantidade de... Vai para ver se está direitinho, seja só se escrever esse faturamento aqui, ou... Eu errei a medida aqui. No caso, essa medida você criou, mas eu estou falando essa medida rápida. Nesse que tem um raiozinho, sabe? Que não precisa desenvolver nada, já tem algumas coisas lá dentro. Qual que você fala? Aqui do lado direito, na parte superior. Tem nova medida lá em cima, lá no menu. Medida rápida, sobe, Felipe. Entendi aqui, né? Isso. Inclusive, tem até sugestões com a inteligência artificial da Microsoft. Pô, você acredita que eu não conhecia esse medidas rápidas aqui? Sério? É que essa opção é uma opção, digamos, mais fácil para quem não é tão técnico. Então, tem várias opções aí já pronta. Ela já vem meio pré-definida, né? Interessante, eu vou dar até uma fuçada depois. Aqui é o valor filtrado, é interessante. Tá aqui uma. Valor básico, pegar aqui uma de vendas. Categoria de grão de vendedor. Ele já traz a fórmula aqui pronta, né? Legal. Já botou o filtro. Exatamente. Interessante. Dá uma... Não conhecia, não. Vou até depois eu passar um tempinho e dar uma procurada. Uma pergunta. Aí a gente define as medidas que nós queremos
e publicamos o relatório dessa forma. Após a publicação, eu consigo também criar medidas ou não? Depois da publicação, o relatório fica estático. Estático, assim, eu não consigo fazer alteração. Você não consegue alterar. Aí você tem que sempre entrar no ambiente de desenvolvimento. Que geralmente o desenvolvimento se desenvolve aqui, no próprio desktop. Aí você publica mais, geralmente, para visualização dos usuários. Na web também consegue desenvolver, mas aí... Mas é mais restrito também, né? Tem toda essa funcionalidade. Sim, é mais restrito. Oi, Veridiano. Eu queria saber se eu crio todo um dashboard desse de uma planilha de Excel, por exemplo, tá? E eu tenho uma planilha nova a cada mês. Eu consigo só trocar a base da onde eu estou buscando os dados e manter o dashboard, contanto que tenha as mesmas colunas e tal? Ou eu teria que fazer tudo de novo? Se tu puder mostrar onde que faz isso. Você troca a coluna lá e você clica aqui em atualizar. E aí automaticamente muda. Por exemplo, a gente montou esse relatório aqui tudo de planilha de Excel. Então, se eu for lá mexer no Excel, alterar, depois eu só venho aqui, clico em atualizar, automaticamente atualiza tudo. Mas eu tenho que usar o mesmo arquivo de Excel, daí eu não posso pegar um segundo arquivo. Tem que ser o mesmo nome. Isso é uma fórmula. Uma outra fórmula seria, em vez de você ler o arquivo, você lê a pasta. Você pode também vir aqui, obter dados, e você selecionar uma pasta específica, em vez de ver só um arquivo. Porque, de certo modo, ele faz ele faz algo parecido aqui quando você... você pode vir aqui e colocar uma pasta, e você tem vários Excel lá dentro, e você abre a pasta para ler. Então, tipo, se fosse conectar aqui, posso vir aqui e selecionar a pasta. Então, aqui eu selecionei a pasta, ele vai abrir aqui, aí ele vai trazer os arquivos, né? Só que tem que ser tudo do mesmo formato. E aí, se de repente, digamos, você tem estação lá, digamos, janeiro, fevereiro, março, abril, e aí você tem aqui o conjunto. Aí você pode utilizar o próprio nome como tabela e depois você expande. Aí você tem que vir aqui dentro do Power Query e trabalhar, porque aqui, de certo modo, ele faz algo parecido. Tipo, aqui, eu estou abrindo o arquivo do Excel. Então, aqui ele está vendo Excel.workbook e a função aqui, tá vendo? Mas se eu puder complementar, Veridiana, você pode ler a pasta, conforme o Felipe falou, nessa pasta tem 2 arquivos, e aí você pode criar novos arquivos com novos conteúdos. Eles têm que ser iguais, né? A estrutura do arquivo tem que ser iguais à estrutura anterior que foi lida pelo Power BI, e você só substitui esses arquivos com os novos dados. E aí você clica lá em atualização, ele vai buscar os dados atualizados. Só que existe também alguns gateways que a gente instala em servidores, que ele já faz esse processo de atualização sem você precisar ficar clicando no botão atualizar. Então, ou seja, você vai lá na pasta, substitui o arquivo, depois de um determinado período, ele já vai estar atualizado para o cliente a visualização. Você não precisa fazer nenhum processo no ambiente de desenvolvimento para que esses dados fiquem atualizados no ambiente de visualização do cliente. Entendi, obrigada. Por nada. Mas o melhor dos mundos é ele estar conectado no servidor, lá no banco de dados, né? Sim, é que às vezes você tem dados externos, Gilberto, fora da sua estrutura de banco, que você quer trazer para dentro do Power BI. Por exemplo, se você quiser cruzar as ligações do seu PABX com os contratos do seu sistema, através do número do telefone, por exemplo, você tem 2 fontes de dados diferentes, né? Utilizando dentro do mesmo relatório. Aí tu tem que baixar esses arquivos dentro de uma pasta. Isso, exatamente. Uhum. E aí, por exemplo, você pode criar uma rotina, ou até mesmo em programação, existe alguns sistemas de FTP que já faz isso,
que ele vai lá no seu servidor do PABX, traz o arquivo e joga para uma pasta que vai ser lida pelo Power BI. E aí, pelo Gateway, você pede para ele atualizar todo dia, toda noite, por exemplo. Aí, no outro dia de manhã, esses dados já vão estar dispostos no relatório para você visualizar. Entendido. Beleza. Pessoal, a gente está à disposição. Se alguém tiver mais alguma dúvida. Ninguém mais? Eu só gostaria isso, a indicação do curso, enviasse para a gente. Nós enviamos aqui pelo grupo, mas a Rosane também, Cláudia, acabou de colar lá no grupo dos sócios. Tá bom, então. Isso, Ótimo. lá no WhatsApp. Já tem o link lá que você consegue já visualizar o curso e também distribuir para as pessoas interessadas aí no seu time. E é gratuito, o que é melhor. Melhor parte, gratuito, sem custo. Bom, então. Quero agradecer o Felipe aí pela disposição e pelo curso que ele rapidamente, por essa visão rápida que ele nos passou aí. E realmente eu fico impressionado com a capacidade, né, de um programa desse. Eu acho que é um programa, né? E tem a cara do Excel, mais ou menos. Só que realmente me parece bastante difícil, né? Tem que entender já de Excel e bastante para poder mexer aí. Mas fiquei bem impressionado. Muito bom. Obrigado, Lu. O objetivo foi esse mesmo, Gilberto, passar para vocês uma noção, né, do que vocês podem fazer sem depender da Invitatec, por exemplo. Sim. Então, se vocês tiverem uma noção básica e vocês quiserem ter visões diferentes do que a gente fornece, Sim. vocês conseguem tranquilamente fazer esses relatórios de forma básica ali. Legal. Tá? Bom, pessoal, então, obrigado pela disponibilidade de vocês. Também, gente. Agradecer Tchau. o Felipe Até também pelo curso ministrado aí. Tá? Esperamos ver no próximo mês. A gente vai divulgar uma nova data do curso do próximo mês, tá bom? Um abraço, gente. Um abraço. Obrigado, gente. Obrigada. Obrigado. Boa tarde, gente. Tchau. Obrigado, Felipe. Valeu, Felipe. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Até mais. Falou. Valeu, Felipe. Muito bom.